aluno, querida aluna, seja bem-vindo à quarta unidade da nossa disciplina de evangelismo. Nessa unidade, vamos trabalhar com o tema evangelização ou evangelismo de grupos específicos. É uma unidade muito interessante porque vai nos mostrar como podemos cumprir o mandato de Jesus em Mateus 28, de 18 a 20, né? Que é marcado por uma ordem clara, quando Jesus nos manda ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa é uma instrução pessoal para os cristãos terem uma profunda fé em Jesus Cristo, mas é também baseada na autoridade que Cristo deu à igreja. Veja o verso 18 de Mateus 28, quando Jesus diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Isso quer dizer que Jesus valida seu poder na vida dos cristãos e autentica a autoridade dada à igreja. Esse mandato de Jesus, no Evangelho de Mateus, nós chamamos de grande comissão, porque na verdade é o grande mandamento, o grande mandato de Jesus para a sua igreja. Agora, é necessário percebermos que quando nessa grande comissão ele nos manda fazer discípulos, ele nos manda fazer discípulos de todas as nações. Lá no original grego, essa expressão traduzida para o português como todas as nações é ta ethne, que refere-se, se fôssemos traduzir literalmente, a todas as etnias. Então, todas as nações seriam todas as etnias. E quando nós pensamos em todas as etnias, nós pensamos que esse mandato ele tem algo de específico para cada etnia. Muito embora seja um mandato geral, ele também se aplica a cada etnia, ou seja, a um chamado, a um mandamento para que cada grupo étnico seja atingido de acordo com pressupostos já dados pelo Senhor no Evangelho. Quando pensamos, por exemplo, no encontro de Jesus com a mulher cananeia, está lá registrado no Evangelho de Mateus 15, de 22 a 28, nós vemos que quando ele é interpelado por aquela mulher, que pede que Jesus possa realizar um milagre na vida da sua filha, Jesus diz assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher cananeia não era israelita. E Jesus, então, nesse caso, não que ele não quisesse atender o pedido daquela mulher, em absoluto, mas o que ele queria deixar claro era que o chamado dele, o mandato que ele recebeu do Pai, era pregar aos judeus, o seu povo. Ele era um judeu. Isso fica claro também em João capítulo 1, versículo 12, quando diz que Jesus veio para os que eram seus, ou seja, para os judeus, e os seus não o receberam. Claro está que o evangelho ele iria progredir mais adiante, mas não podemos deixar de entender, por exemplo, que o ministério de Jesus era de certa maneira restrito aos judeus, ou seja, ele, o próprio Cristo, foi enviado para um grupo específico para que ele pudesse realizar a sua missão. É interessante que também em Mateus 10, quando Jesus dá instruções aos discípulos, ele pede aos discípulos que colocassem foco no ministério para torná-lo mais eficiente. Ele dá um lembrete aos discípulos em Mateus 10, 6. Diz Jesus assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso porque, a partir de Israel, a partir dos judeus, o evangelho seria irradiado para o mundo. Vemos aqui, mais uma vez, a especificidade da pregação evangélica. Mais adiante, nós vemos também que os apóstolos também mantiveram esse foco em um público-alvo. Quando lemos Gálatas 2, de 7 a 8, por exemplo, vemos Paulo reiterando o seu foco no evangelismo aos gentios. Os gentios, vocês sabem, eram aqueles que não eram judeus. Então, toda pessoa que não é judeu é chamada na Bíblia de gentio. Nesse caso, nós brasileiros, que não descendemos de judeus, somos também gentios. Paulo diz: eu recebi o ministério com os gentios. E ele afirma em Gálatas 2, 7 e 8. Pedro, por sua vez, tinha um outro alvo.
O alvo evangelístico de Pedro era aos judeus. Então, cada um dos apóstolos tinham assim também, digamos, um público-alvo, não é? Pessoas a quem eles deveriam pregar. Bem, também nessa unidade você vai ver como é possível definir um público-alvo. Você que trabalha em uma comunidade, por exemplo, precisa, para definir o público-alvo, as pessoas que você quer atingir, conhecer essa comunidade. É muito importante conhecer a comunidade onde a igreja está inserida. Conhecê-la do ponto de vista geográfico, conhecê-la do ponto de vista demográfico, quantas pessoas habitam no bairro onde você trabalha, na cidade onde a pessoa trabalha. É preciso conhecer a cultura daquele local, porque mesmo num único país como é o Brasil, é um país extenso. Então, a diferença de cultura de uma região no sul do país, no sudeste, no oeste, no norte, no nordeste. Então, precisamos levar em conta a relevância cultural, as diferenças culturais. É necessário também fazer um levantamento espiritual, um levantamento religioso da comunidade onde você está inserida, para saber que tipo de pessoas habitam ali e para poder saber a abordagem que será então evidenciada no evangelismo. É importante esse conhecimento. Pega um mapa, por exemplo, da região que você mora, do seu bairro, vejam as ruas, onde as pessoas estão agindo, onde elas estão circulando. Isso vai te ajudar muito a fazer essa demarcação e conhecer a comunidade onde você está inserido. Bem, um outro ponto dessa unidade é os tipos de evangelismo. É importante você gravar esse tipo de evangelismo, porque são técnicas, né, que você poderá usar. Um dos principais tipos de evangelismo que você vai ver aí no nosso material é o chamado evangelismo por amizade. É a maneira mais eficaz de evangelizar, porque ele consiste em compartilhar o evangelho através do testemunho com pessoas do seu círculo familiar. O evangelho de porta em porta é aquele quando você pode abordar as pessoas nas suas casas. A visitação, você vai ver aí também, como um meio muito importante de atingir as pessoas no hospital, sejam aquelas que estão presas, etc. Mas uma outra estratégia que hoje tem sido disseminada é a estratégia dos pequenos grupos caseiros, através dos quais as pessoas podem ser alcançadas pelo evangelismo. Essa unidade muito interessante vai trazer muitas coisas bacanas para a sua vida e eu espero que você possa aproveitar bem e estudar bastante essa unidade do evangelismo com grupos específicos. Muito obrigado, até a próxima unidade.